natural do Paraná, ele começou a carreira como técnico agrícola em escritórios de planejamento agropecuário no sul do país. Ao se mudar para o Distrito Federal, ele se formou em Ciências Econômicas e trabalhou na Emater e na Conab, a companhia de abastecimento, antes de migrar para o Ministério da Agricultura. Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já atuou como secretário de Política Agrícola, diretor do Departamento de Economia Agrícola e há mais de 20 anos está à frente dos trabalhos de construção do Plano Safra. Chamou sua atenção? Então venha conhecer mais sobre crédito rural oficial e políticas públicas de incentivo ao agronegócio com o diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo. Ao longo da evolução da produção agropecuária, os mecanismos de financiamento da atividade rural sofreram uma série de transformações. Criado em 1965, o Sistema Nacional de Crédito contribuiu para estimular os investimentos no setor, como a construção de armazéns e indústrias de beneficiamento, favorecer o custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários e ainda possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores. Atualmente, são várias as opções de crédito disponíveis e entender melhor estas possibilidades é fundamental para o crescimento do setor. Garantindo rentabilidade aos agricultores, gestão é um processo fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Economia 360. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Economia 360. Hoje a gente recebe o diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo. Wilson, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Paola. Bom, vamos começar então já perguntando a respeito do último Plano Safra. O governo, até por conta desse tempo de pandemia, se focou muito em disponibilizar recursos para custeio. Mas agora, nesse primeiro mês que a gente viu um recorde de procura por crédito, mais de 24 bilhões, o investimento também teve muita procura, principalmente de médios e grandes produtores. O crescimento passou ali de 120% em comparação ao mesmo período da safra passada. Então, o que justifica esse movimento? Como que está o produtor? Está estrategista? Está otimista? O que isso significa? Bom, primeiro é a credibilidade no seu negócio, na atividade dele. Esse acho que é o grande ponto para as decisões de investir ou de cultivar de cada produtor ou de todas as atividades. Eu penso que talvez essa retomada, logo no primeiro mês do Plano Safra, tem um pouco a ver da expectativa em relação à taxa de juros que vinha sendo praticada no Plano Safra passado, para as taxas que foram fixadas nesse Plano Safra, que tiveram uma redução substancial. Então, acho que alguma demanda que havia contida nessa expectativa se confirmaram agora as demandas no primeiro mês de julho. E, no caso do custeio, a própria atividade em si, o resultado da safra que está ainda final de colheita, os preços remuneradores e, eu acho talvez, relativamente a outros setores da economia, o agronegócio, ele seguiu em frente, em nenhum momento tivemos problemas de desabastecimento, a não ser uma coisa muito pontual. E, enfim, eu acho que isso, o produtor ele entrou com ânimo, já para a próxima safra. Inclusive a gente tem indicativos de que as vendas de fertilizantes foram bastante fortes também nesse primeiro semestre. E então, em relação ao custeio, o que se pode esperar é que caminhamos para uma outra safra possivelmente similar ou até maior dessa que está acabando de ser colhida. Então, toda essa demanda de crédito, ela tem tudo isso aí por trás, O próprio negócio em si, que está bastante bom, uma certa liquidez dos agricultores também, e o investimento é o que dá o tom da atividade para o médio e longo prazo, investimento em infraestrutura produtiva. E eu acho que isso é um bom sinal em todos os sentidos para a agricultura e para a sociedade brasileira. Até quando a gente olha para os programas de investimento, o Moder Frota continua sendo o programa que sempre tem maior aporte de recursos, teve uma grande procura na última safra, até uma realocação de recursos, mas a gente vê outros programas de investimento que também têm grande relevância. ABC, PCA, Inovagro na última safra. Como que o produtor está vendo, então, esse investimento de longo prazo? É um movimento que já está sendo incentivado pelo governo? Tem essa resposta? Qual é esse planejamento a respeito dos programas de investimento?
Bom, esse programa de investimento nós estamos, né, trabalhando ele já tem mais de 20 anos que a gente vem, né, consolidando esses programas de investimento. Né? O Moderfrota, nós criamos ele no ano 2000. Em 2010 veio o programa ABC, tá? O de armazéns e o de inovação tecnológica foi em 2013. E a cada ano você vem, né, aperfeiçoando esses programas, adequando à realidade e necessidade dos agricultores. Então, o ano passado, em que pese uma leitura de que a taxa de juros estava relativamente alta, ano passado, mas alguns programas tiveram esgotamento de recursos, faltando uns 3, 4 meses para encerrar o Plano Safra. Ao longo dos anos, a gente vê também uma melhora nas questões de como acessar esse crédito, né? A própria política do Plano Safra, ela já tenta facilitar esse acesso ao crédito para o produtor. Nesse último Plano Safra, a gente viu um incentivo maior para esses programas de investimento que estão ligados à parte ambiental, a possibilidade de financiar as cotas de reserva ambiental, que estão ligadas, né, ao Código Florestal. Como que é pensada essa questão de facilitar esse acesso ao crédito? Quais são as prioridades atualmente do governo para facilitar esse encontro entre o produtor e os recursos para que ele consiga fazer a safra dele, a produção? Bem, o motivador maior para a gente construir, né, as medidas que são preconizadas no Plano Safra, ela vem do próprio setor. Então, normalmente, quer dizer, anunciando o Plano Safra, nós já estamos pensando no seguinte, né? E, então, mesmo assim, de janeiro, fevereiro, nós consultamos o setor produtivo, as suas lideranças, seja cooperativa, seja por parte das Confederações Nacional da Agricultura, da Frente Parlamentar da Agricultura, que nos dá uma excelente contribuição também, agentes financeiros, e vamos tentando ajustar e corrigir o que eventualmente não está bem calibrado, né? E dentro disso, a gente... Se você analisar bem, tem setores, tem produtos que já vêm há 8, 10 anos com bons resultados. Né? E à medida que os resultados vão ficando bastante bons, o grau de confiabilidade ele aumenta também. E aí, algumas dos obstáculos que tem na concessão do crédito, eles tendem a ir se dissolvendo, né? A concessão passa a ser mais fácil do crédito, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. E já do ano passado e esse ano mais fortemente, os próprios agentes financeiros têm desenvolvido aplicativos que facilitam a concessão do crédito. Tá? Então, nós sabemos que diversos agentes financeiros já se faz contratação no aparelho celular. Né? Você faz a sua proposta, faz o seu contrato por ali, né? E até a liberação sai nessa forma eletrônica, a disponibilização do crédito lá para o agricultor. Tá? E assim está acontecendo no seguro rural, também tem aplicativos já caminhando para isso. Enfim, eu acho que tem uma convergência aí de movimentos bastante atualizados para seguir nesse mundo mais tecnológico, né? E eu acho que o financiamento do agro, ele está indo muito rapidamente nessa direção também. É claro que o crédito rural, até por ter recursos públicos por trás, portanto, recursos da sociedade brasileira, então você tem que cercar de alguns cuidados, né? Pelo quanto a questão de responsabilidade fiscal e responsabilidade com recurso público. Então, aí tem algum rigor que são colocados na forma para a concessão desses créditos, que eventualmente você não faria se fosse um recurso do próprio sistema financeiro. Porque aí cada um empresta o seu recurso da forma que lhe convier, né? E para quem lhe convier. Mas quando tem recurso por trás, as pessoas às vezes reclamam do excesso de burocracia, mas você está falando de recursos públicos. Quando a gente fala de fontes de recursos, ao longo dos anos existe, claro, já uma tradição de se preferir os recursos controlados, como, por exemplo, os que vêm da poupança rural. Mas a gente vê um crescimento da procura por títulos de crédito. CPRs, né, também CRCAs, elas estão crescendo. Não tem ligação com o crédito oficial, que tem esses recursos do governo, mas é inclusive uma prática, essa busca pelo mercado privado, que o governo também tem apoiado, tem feito políticas para facilitar esse acesso. Por que desse interesse em levar o agricultor, o pecuarista, a buscar esses créditos que estão em títulos? Nós desenvolvemos esses títulos do agronegócio, que para captar recursos, sobretudo no mercado de capitais, para financiar a agricultura brasileira, eles foram criados em 2005, portanto, tem 15 anos que esses títulos foram criados. Né? O certificado de recebíveis do agronegócio, que é o CRA, as letras de crédito do agronegócio
e também o CDCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, esse último, né, que são emitidos por cooperativas de crédito. Então, bem, eles vêm gradativamente se consolidando. O primeiro a se consolidar foram as letras de crédito do agronegócio. Por quê? Porque tem um sistema financeiro, né, que já tem todo estruturado, todo, né, e que opera com títulos de contratos de crédito de produtores rurais. Então, ele pega esse conjunto de contratos, né, empacota eles e emite LCAs. Então, o banco, isso é tipo uma rotina deles. Então, essa já está bastante consolidado, o volume de recursos para essa safra proveniente de captação de LCAs, nós estamos contando com 62 bilhões de reais. É a segunda fonte nossa de financiamento da agricultura. Então, tá? E aí, o que você está agora, você falou, né, dos títulos, então tem a Lei 13.986, né, que foi aí aprovada em abril, que ela dá certos ajustes na regulamentação do processo de captação, né, e de concessão dos empréstimos com origem desses recursos, né? E eu penso assim, passando as incertezas, certamente essas serão as fontes principais de financiar a agricultura mais de mercado, ou os grandes produtores, as agroindústrias, seja integradoras, seja cooperativas, né? E os recursos direcionados, né, que não chega a esse público também, mas é claro, em muito menor intensidade, né? Então, se você pegar esse plano safra, que agora está aí anunciado, se você pegar o crédito que está ali, né, estabelecido para pequenos e médios produtores, ele tem 100% de recursos direcionados, equalizados ou preferenciais, né, com taxas preferenciais. Enquanto que para os grandes produtores é apenas 50%. 50% já é mercado, ele vai buscar no mercado, né? Seja em título, seja com recursos provenientes de captação por meio desses títulos que nós mencionamos, seja de caixa, do próprio caixa do sistema financeiro, ou nas aplicações livres, né, de recursos da caderneta de poupança rural, ou de outros recursos, né, de caixa ou da tesouraria do agente financeiro. É um processo que deve acontecer para os próximos anos. Seguramente, né, nós acreditamos nisso, tá? Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o diretor de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura e a gente vai falar sobre como é possível utilizar esse crédito do Plano Safra para a sua lavoura, para a sua pecuária, como fazer uma gestão adequada desses recursos. A gente volta já. Estamos de volta nessa edição do Economia 360. A gente está recebendo aqui o diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo. No último bloco, a gente conversou a respeito do Plano Safra atual, dos anteriores, essa busca por crédito de custeio e investimento, os programas que já são tradicionais. Mas agora vamos falar sobre a parte mais prática. Já que você tem toda essa experiência na parte de economia, em tantos planejamentos de Plano Safra, na hora que o produtor está olhando ali para a pecuária ou para a agricultura dele, não sabe se é melhor contratar mais custeio ou investimento nos créditos. O que você diria que tem que ser levado em consideração para fazer essa escolha? Bem, isso é o próprio, né, produtor, ele tem muito claro as suas necessidades, tá? E uma coisa, ela não elimina a outra, porque o custeio é que garante a sobrevivência dele no curto prazo. Então, seja na agricultura ou seja na pecuária. A decisão de investimento, ela já vai mais no sentido de garantir a sustentabilidade da sua atividade no tempo, né? Quando ele faz uma construção, uma reforma, adquire uma máquina, uma melhora de pasto, uma correção do solo, ele não está pensando de imediato, é uma coisa para 2, 3, 4 anos. Então, elas não são excludentes, tanto o custeio como o investimento, tá? Outra parte também que foi muito incentivada, que está nesse pacote do Plano Safra, é a questão do seguro rural. Também teve um grande aporte de recursos para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Por que você diria para o produtor que é importante que ele faça essa contratação do seguro? Bom, na verdade, essa consciência está cada vez mais se consolidando também, até por causa do comentário anterior que nós fizemos. Como a agricultura é uma atividade a céu aberto, então, às vezes, você fica à mercê das intempéries climáticas, seja excesso de chuva,
seja estiagem, como foi esse caso. Em regiões mais frias, né, você tem problemas com granizo. É o caso da Serra Gaúcha e Santa Catarina, nas áreas de produção de uva e de maçã. Então, não raro você tem perdas acentuadas, né, por conta de granizo. E, enfim, né, eventos climáticos você não controla. E aí a importância de você ter o seguro à produção, que no momento desse, pelo menos, né, as suas despesas elas ficam cobertas pela sua decisão de fazer o seguro. E o seguro público, que é o que a gente chama de PROAGRO, né, Programa de Garantia das Atividades Agropecuárias, que já está aí há quase, não sei não, mas para mais de 50 anos, né? Já deve ter para mais de 50 anos esse seguro público. Então, ele gradativamente, ele também tende a migrar para o seguro privado. Nada de uma forma drástica, mas eu digo assim, talvez em 2, 3 anos, ele ser absorvido pelo seguro rural, sem que aqueles que se beneficiam do seguro público, entendeu, percam benefícios. Tá? Então, o grau de calibragem da subvenção no seguro privado, ele vai ser de maneira que o produtor não perca de migrar de um seguro público para o privado. Em todos os planos safras, a gente até já falou sobre isso, existe essa grande preocupação sobre a taxa de juros, né, que vai ser estabelecida. Na hora de fechar o contrato ali na instituição financeira, o produtor ele tem que se atentar a quais pontos dessa questão de taxa de juros, dos custos, como que isso vai ficar no plano final para a contratação dele? Olha, hoje nós temos uma realidade, talvez assim, que a gente não viveu em anos recentes, ou talvez nesses últimos anos. Nós temos uma taxa de remuneração do capital, de quem tem o capital para aplicar, é muito baixo hoje. Se você tem um capital próprio, produtores que às vezes têm uma certa liquidez e tem um capital próprio. Se ele for tentar uma aplicação financeira, possivelmente ele não vai obter, né, uma remuneração no nível das taxas de juros que ele tem que pagar hoje no crédito. Tá? Seja, pelo menos nessa taxa de 5, 6, 7, 7,5% ao ano. Né? Então, aí é uma decisão dele, utilizar os recursos próprios, ou então, se ele tem para isso, né, ou financiar via o crédito. Ou um mix dessas duas coisas, entendeu? Mas ele mesmo deve estar, né, maduro o suficiente para ver se ele está perdendo ou se está ganhando e acessar o crédito oficial. Tá? Agora, relativamente às outras ofertas de crédito nesse momento, o crédito rural está se mostrando mais atrativo, porque por causa das incertezas, né, decorrentes, como nós já mencionamos, da pandemia do Covid-19, então os bancos eles elevaram as suas taxas livres, né? A gente não tem informação que elas estão começando a recuar, mas não recuando nos níveis que estão as taxas do crédito rural hoje, entendeu? Então, aqueles que podem financiar pelo crédito e não tiver recursos próprios, vão se financiar. Os grandes, como todo o recurso do crédito rural, ele tem limites. Ele tem limite para o pequeno produtor, tem limite para o médio produtor, que é até R$1.500.000 que ele pode pegar de crédito. E o grande produtor rural, ele pode pegar até 3 milhões. Então, é claro que um grande produtor rural, a demanda dele por capital é muito maior do que esses 3 milhões. Então, esses recursos, né, complementares, ele vai se financiar de diferentes formas ou, eventualmente, usar o recurso próprio dele, se tiver para isso, né? Enfim, é uma decisão dele em relação à liquidez que ele tem e à sua acessibilidade a crédito. O que nós fizemos também, junto com esse movimento de modernização dos mecanismos de políticas públicas e de crédito, sobretudo, foi adotar alguma coisa para inibir a venda casada, né? Que também tem essa prática, né? Às vezes alguns agentes financeiros, ou alguns, né, lá na ponta, lá onde concede o crédito, costumam às vezes, né, ofertar alguns produtos, ou que não está, né, em linha com a concessão do crédito rural propriamente dito. A princípio, o crédito é para conceder nas taxas que são estabelecidas. Taxa efetiva de juros é a que está aí fixada. E dependendo do que você vai colocar na concessão desse crédito, de condição ou contrapartida, você pode levar essas taxas a níveis, né, substancialmente acima. Então, para isso também você, né, foi feito um convênio entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Justiça, e hoje já tem canais de denúncias, né, para conter essa questão de venda casada, ou reciprocidades.
Tá? Então, tanto no âmbito da CNA tem um canal de denúncia, da Confederação Nacional de Agricultura, como o próprio Ministério também está consolidando um canal para que essas demandas sejam encaminhadas, sem necessariamente que o produtor isolado possa ter que se identificar para não ficar exposto junto ao agente financeiro. Bom, Wilson, agora a gente vai então para a nossa parte da safra em 30 segundos. O que o produtor tem que pensar quando o assunto é crédito rural? Tem que pensar na liquidez que ele tem, entendeu? Os recursos que ele tem para fazer a safra e analisar os custos dos recursos que ele vai buscar no mercado e fazer a opção que mais lhe enquadre, né, na sua disponibilidade de recursos. Qual o segredo de uma boa safra? Tem um ditado que diz na agricultura que o olho do dono é que engorda o boi, né? Então, o segredo de uma boa safra é o gestor da sua atividade estar presente nela e adotar as tecnologias que estão à sua disposição, entendeu? Dentro da maior, né, da maior disposição que ele tiver para fazer esse uso dessa tecnologia. Bom, falando em tecnologia, clima e bom manejo são importantes, mas de 0 a 10, qual nota você daria para a importância da gestão financeira para essa saúde, então, da produção? Olha, eu diria que está aí nos seus 6%, 7%, porque de uma boa gestão financeira é que vai garantir o negócio na atividade. E o produtor rural, mais do que ninguém, sobretudo aqueles que estão há mais tempo na atividade, que viveu o drama dos nossos momentos de instabilidade econômica, em que muitos não conseguiram permanecer na atividade. Então, hoje, o amadurecimento e o profissionalismo do produtor na gestão dos seus recursos, eu acho que ele sabe da importância, né, para, entre tudo que ele tem à disposição, para realizar a sua safra. Eu acho que a gestão está aí de 60%, 70% de tudo isso, sabe? Senão tudo pode ir por água abaixo. E para a gente finalizar, qual é o futuro das operações de crédito rural? O futuro já está sinalizando, depende, eu acho, muito da permanência da estabilidade econômica, que nós acreditamos muito e todo esforço da equipe econômica é isso. Então, a estabilidade econômica nos leva àquilo que nós estamos buscando, apoiar o pequeno e o médio produtor rural e programas de investimentos que eventualmente o mercado não tem atração para financiar, né? E os grandes e mais capitalizados, mais, né, de maior acesso ao mercado, que vão ser financiados pelo mercado. Acho que é isso. Mas o crédito rural ainda tem a sua importância, sobretudo nos pequenos produtores. Perfeito. Muito obrigada, Wilson, pela sua participação. E é claro que a gente sempre está em contato para continuar conversas a respeito de crédito. À disposição, tá? Estamos aí no Ministério, eu, a minha equipe toda, a ministra Tereza Cristina, vocês, né, sabem o quanto que ela é acessível também. Então, de maneira que sempre à disposição. Obrigada. O Economia 360 fica por aqui, mas na próxima semana, outro grande nome do agronegócio vai dar mais informações e dicas de como garantir um bom financiamento da sua safra. Até lá!